Olá, sou o professor Fabiano. Nós vamos para a nossa próxima videoaula e o nosso tema é Lutas do Mundo. Vamos falar sobre Jiu-Jitsu e uma característica muito particular dessa arte marcial adorada e praticada no mundo inteiro. A origem do Jiu-Jitsu, no contexto mundial, ele pode ser e ter diversas fontes, né? Diversas definições a gente pode ter em relação ao jiu-jitsu, em relação à sua origem. Porém, de fato, é importante reconhecer que essa arte marcial, quando ela chega no Brasil, ela sofre uma profunda transformação através de técnicas aprimoradas e elaboradas aqui no nosso país. Em 1914, Mitsui Maeda chega ao Brasil e fixa residência em Belém do Pará. Mitsui Maeda foi aluno de Jigoro Kano, do judô no Japão. E em viagem pelo mundo para a divulgação da arte marcial, ele roda vários países até que chega ao Brasil, em Belém do Pará. E a partir daí começa uma grande transformação no jiu-jitsu, sendo inclusive reconhecido como jiu-jitsu brasileiro. Mitsui Maeda tem uma importância gigantesca dentro do jiu-jitsu, né, a nível mundial e a nível brasileiro, né, nacional, porque foi quem efetivamente trouxe o jiu-jitsu aqui para o nosso país. Ele sai do Japão no início do século passado, ele é aluno da escola de Jigoro Kano, e ele começa a viajar o mundo para a exposição da arte marcial, né, expandindo a arte marcial para o mundo. Europa, Estados Unidos, até que chega ao Brasil, mais precisamente em Belém do Pará, onde ele fixa sua residência. Lá, ele é recepcionado por Gastão Gracie. Essa união de Mitsui Maeda e Gastão Gracie muda a história do jiu-jitsu. Escreve um novo capítulo do jiu-jitsu. Se nós temos uma certeza com relação à história do jiu-jitsu, é de que aqui no Brasil ele sofre uma profunda transformação, com novas técnicas, com novas metodologias de ensino e com características particulares aqui do Brasil. Mitsui Maeda, ou Conde Koma, como preferirem, ele chega ao Brasil em 1914, como nós falamos, ele roda o país inteiro com apresentações e com desafios. Ele lança desafios para outros lutadores, lança desafio para cidadãos comuns, mas com expressão física, né, como uma forma provocativa de divulgação do jiu-jitsu, né? Até que em 1917 ele começa a treinar o jovem Carlos Gracie. Carlos Gracie é de uma família, filho de Gastão Gracie, uma família numerosa, e Carlos tem um irmão chamado Hélio Gracie. Hélio é um dos irmãos que não consegue treinar jiu-jitsu por causa de sua fragilidade física e de sua saúde debilitada. No entanto, Hélio é um observador atento dos treinos dos irmãos. E essas observações que Hélio vem fazendo em relação aos treinos fará uma grande mudança no estilo de luta do jiu-jitsu. Hélio começa a observar que mesmo ele, com a fragilidade física, ele consegue, através de técnicas específicas, ser um lutador de jiu-jitsu. As observações que Hélio Gracie fez o levaram a perceber que, se ele conseguisse levar o adversário ao solo, ele conseguiria neutralizar a força física do adversário contra si. Ele conseguiu perceber e identificar que, estando no solo, a sua fragilidade física não seria um problema para que ele pudesse ser um lutador de jiu-jitsu. As suas técnicas, observadas e elaboradas após anos de observações aos treinos, tinha dado resultado. Hélio conseguia, através de alavancas, levar
gigantes ao solo e através de golpes de imobilização ele conseguia derrotar lutadores bem mais fortes que ele. A família Gracie surge aí como uma nova técnica de jiu-jitsu, uma luta no solo, com imobilizações, com golpes que eram capazes de fazer adversários mais fortes se render à fragilidade física de lutadores como Hélio. Em 1925, eles abrem sua primeira academia aqui no Rio de Janeiro. É um sucesso a técnica desenvolvida pelos Gracie. Essa técnica que eles desenvolvem se consagra aqui no solo brasileiro e ganha o mundo. Hoje, existem mais de 700 centros de treinamento da família Gracie espalhados pelos 5 continentes do nosso mundo. Há inúmeros adeptos dessa técnica, desse modelo brasileiro de jiu-jitsu. Inclusive, lutadores de outras artes, né, são alunos da família Gracie justamente para aprender essa técnica, que foi desenvolvida de forma inusitada através de observação de um dos irmãos do Carlos Gracie e se transformou, né, numa técnica particular, genuinamente brasileira, né, consagrada tanto aqui quanto no exterior. Né. Os Gracie têm um respeito absurdo no mundo das artes marciais, por ter construído, né, esse legado, construído essa marca, né, do jiu-jitsu genuinamente brasileiro, né, e expandido, né, ganhado o mundo através dessa técnica, através dessas observações que foram feitas, né, como eu disse e repito aqui, de forma despretensiosa por um dos irmãos do Carlos, né, o Hélio. Então essa é a nossa aula sobre lutas do mundo, dando aqui uma pitada de uma curiosidade acerca do jiu-jitsu, né? Acerca do que foi o jiu-jitsu e do que é o jiu-jitsu hoje. Ok? Um grande abraço a todos e todas e até a próxima.